Capítulo 706, Intenção do Semideus. Autor, Fast Food Restaurant, tradução, 4L4N revisão, Lachuel. Arquipélago das 10.000 profundezas, no meio da terra santa dos piratas dos 18 cantos. Uma enorme e caótica batalha entre os reis, capaz de chocar os céus e a terra se desdobrava, com nuvens vermelho escuras no céu como se fossem uma prisão isolando uma parte do mundo. Bom. O grande imperador Muium, calmamente e sozinho, reprimiu a rainha Lua Fria, o rei Tubarão Gigante e os outros 6 reis de elite. Sempre que ele atacava, com seu grandioso poder dos céus e da terra, ele era capaz de matar um rei próximo. Então os reis comuns sempre tentavam manter distância dele, enquanto a rainha Lua Fria, o rei Tubarão Gigante e os outros 6 reis elites estavam aflitos, caindo em uma batalha difícil. Em pouco tempo, todos os 6 reis de elite ficaram feridos, com um dos reis de domínio ficando gravemente ferido. Se não fosse pela ofensiva poderosa da rainha Lua Fria e pela linhagem sanguínea do rei Tubarão Gigante, vários reis de domínio teriam sido mortos há muito tempo. Se não conseguirmos ganhar, essa batalha dependerá apenas do lado de Zhao Feng. Disse a rainha Lua Fria resistindo firmemente, enquanto sua figura se movia rapidamente pelo ar. A linhagem dos tubarões gigantes do rei Grande Tubarão lhe deu um corpo poderoso e uma força gigantesca, sendo agora o único que poderia bloquear o grande imperador Muium de frente, como um escudo de carne. No entanto, isso era apenas temporariamente. Os 2 reis de pico usaram técnicas secretas para aumentar consideravelmente seus poderes de batalha, mas devido ao grande consumo de energia, era algo que não podia ser sustentado por muito tempo. A única esperança deles era a tática de mar humano. Se o lado de Zhao Feng pudesse rapidamente acabar com o lado do Rei Dragão Negro, haveria uma chance de sucesso caso os muitos reis presentes atacassem o grande imperador. Zhao Feng também sabia que a chave para a vitória estava em seu lado, qual tinha a vantagem em números, com eles podendo definitivamente suprimir o Rei Dragão Negro e companhia. A chave para tal era o tempo. Do lado do Rei Dragão Negro ainda há 4 reis de domínio restante. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Quanto aos outros 2 reis comuns, um foi morto por Zhao Feng enquanto o outro morreu no caos da batalha. Miau, miau. O pequeno gato ladrão acenava a bandeira da matriz, absorvendo a essência de sangue e espiritual dos reis mortos de ambos os lados e, em pouco tempo, a grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados absorveu a essência de sangue e espiritual de 5 ou 6 reis, se tornando muito mais forte. A essência de sangue e espiritual de um rei do reino vazio espiritual eram extremamente poderosos, se tornando um potente nutriente para os cadáveres amaldiçoados que, quando convertia a alma de um rei em poder de maldição, se tornavam ainda mais fortes. Nos dias atuais, depois de lutar contra piratas, o nível de cultivo de todos os cadáveres amaldiçoados atingiram o estágio intermediário do pequeno reino núcleo da origem, com seus corpos sendo extremamente poderosos, muito além do pequeno reino núcleo da origem. Agora que a matriz absorveu continuamente 5 ou 6 reis, as horas de alguns dos cadáveres amaldiçoados se aproximavam do estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem. Domínio cidade labirinto ilusório. Zhao Feng se juntou à luta contra os reis de domínio, e uma nebulosa cidade labirinto surgiu, fundindo-se ao mundo ao redor. Neste domínio do Dei ou da alma, a mente dos vários reis de domínio ficaram abaladas, com seus sentidos sendo restringidos, fazendo-os revelarem falhas. Um dos reis de domínio foi instantaneamente bombardeado e morto por vários reis, e outro foi gravemente ferido e tentou fugir, mas assim que ele percorreu alguns quilômetros, uma flecha de luz dourada o atingiu e o matou.
Miau, miau. O pequeno gato ladrão rapidamente conduziu a matriz cadavérica, absorvendo a essência de sangue e espiritual dos dois reis de domínio, quais tinham um efeito nutritivo ainda maior para os cadáveres amaldiçoados. Neste momento, o poder de maldição da grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados atingiu um nível assustador, qual mesmo reis comuns evitariam ao máximo. Além disso, o poderoso poder de maldição poderia formar uma forte barreira com capacidade para suportar sem medo as ondas de choque das lutas de reis comuns. Ha 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 ha! Que luta interessante! Derrubem o Rei Dragão Negro. Os reis do lado da Aliança Pirata ficaram muito mais animados. Neste momento, do lado do Rei Dragão Negro só havia 2 reis de domínio, quais estavam sob ataques e grandemente feridos. Com tal tendência, o Rei Dragão Negro e companhia não seriam capazes de durar mais que uma dúzia de respiração de tempo. A situação não está nada boa. Aquele pirralho, cheio de ódio, o olhar do Rei Dragão Negro caiu em Zhao Feng. No entanto, a velocidade das asas do vento e relâmpago de Zhao Feng era muito rápida. Se ele quisesse fugir, nenhum dos reis de domínio presentes seria capaz de alcançá-lo. Com a repentina mudança de maré, a expressão do grande imperador Muyun mudou ligeiramente. Ele também viu que a existência de Zhao Feng influenciou em muito nesta guerra. Pirralho, morra! O grande imperador Muyun estendeu os braços criando uma tempestade vermelha escura que trazia consigo um grandioso poder dos céus e da terra, empurrando a rainha Lua Fria, o rei Tubarão Gigante e os outros reis de volta por vários quilômetros. Imediatamente em seguida, com uma tirânica intenção de grande imperador, ele avançou furiosamente. Ong! Zhao Feng sentiu sua alma tremer. Se fosse um rei comum em seu lugar, ele acabaria gravemente ferido, isso se não morresse. No entanto, após a última evolução de seu óleo espiritual de Deus, a alma de Zhao Feng tornou-se muito mais forte do que a de um rei comum. Adicionando o fato dele estar bebendo da água do reino dos sonhos da Era Antiga, da purificação recebida do poder do trovão da tribulação divina e da contínua cultivação na técnica dos 10.000 pensamentos da Vinos, sua alma se tornou mais forte e condensada. Especialmente da absorção e refinamento do poder do trovão da tribulação divina, qual a alma de Zhao Feng agora era comparável à de um rei de pico, apenas a uma certa distância da de um grande imperador. Explosividade das asas do trovão. Zhao Feng circulou sua técnica secreta das asas do trovão e se transformou em um arco de vento elétrico. Ele não entrou em pânico em face ao ataque de um grande imperador. A rainha Lua Fria, o rei Tubarão Gigante assim como os reis elites fizeram o possível para impedir o grande imperador Muyun. No entanto, se um grande imperador quisesse sair de uma batalha, ninguém poderia detê-lo, no melhor sua velocidade seria limitada. Um majestoso grande imperador vai pessoalmente matar um júnior do reino núcleo da origem. A rainha Lua Fria riu friamente enquanto enviava sua espada e lâmina voadora. O grande imperador Muyun zombou e continuou perseguindo Zhao Feng. Embora Zhao Feng fosse rápido, o grande imperador Muyun ainda se aproximava. Zhao Feng, cuidado! A rainha Lua Fria, o homem de cabelos loiros e demais pessoas não puderam deixar de exclamar. No entanto, ao seu alcance, o jovem de asas estava calmo. Pequeno Kunyun, é com você agora. Disse Zhao Feng e, assim que suas palavras terminaram, uma chocante intenção capaz de inverter os céus e a terra se espalhou pelo céu. Em termos de quantidade, essa intenção não era tão forte quanto a de um grande imperador, mas sua qualidade e compatibilidade com os céus e a terra não perdia para um. Isso? O que é isso? O grande imperador Muyun sentiu seu coração tremer inexplicavelmente. Shua!
Um garotinho de pele dourada com cerca de uns 2 ou 3 anos de idade, cercado de um esplendoroso e grandioso poder de semideus, apareceu ao lado de Zhao Feng. Este era a criança semideus. Ban. A criança semideus deu um soco contendo uma intenção de grandioso poder dos céus e da terra que era ligeiramente maior que a de um grande imperador. O punho dourado de luz, imponente como o sol, possuía uma espécie de reversão que desprezava tudo nos céus e na terra. Ah! Um ferido rei de domínio foi instantaneamente morto por esse punho. Ha ha ha! Como esperado, é realmente diferente depois de se fundir com a intenção de semideus. A criança semideus ficou muito feliz. Essa criança. Tanto aliados quanto inimigos respiraram friamente. Apesar do soco ter sido inesperado, seu poder, especialmente a intenção contida nele, eram ilimitados. O grande imperador Muyun ficou chocado. Mesmo ele não podia ver através da intenção neste soco. Como resultado, do lado do rei dragão negro agora tinha apenas um rei de domínio, e ambos estavam em perigo, cercado por mais de uma dúzia de reis. Palma selando os céus. A criança semideus ficou na frente de Zhao Feng, parecendo lentamente enviar alguns golpes de palmas. Naquele instante, o mundo ao redor parecia mais um pântano lamacento, com até mesmo o tempo parecendo ter sido desacelerado. Bum! 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 Várias palmas de luz dourada, distorcendo os 4 cantos, caíram do céu pousando no grande imperador Muyun, fazendo com que sua velocidade e ações congelassem. Apesar do poder de batalha da criança semideus, ele ainda não se sentiu realmente ameaçado. Acabou por ser a lendária palma selando os céus. No entanto, sua compreensão e grandioso poder estavam sujeitos a uma inexplicável restrição. Após se integrar com a intenção de semideus, a criança semideus recuperou mais de suas memórias, podendo usar uma versão simplificada de sua técnica palma selando os céus. Além disso, seu cultivo atingiu o ápice do grande reino núcleo da origem, a apenas um passo do reino vazio espiritual. O plano de ressurreição do semideus, por fim, não foi um desperdício. Zhao Feng assentiu para si mesmo. O poder de batalha da criança semideus agora era quase comparável a de um rei de pico, com sua intenção suprimindo a maioria das pessoas do reino vazio espiritual. Ataquem! A rainha Lua Fria, rei Tubarão Gigante e os reis elites, avançaram contra o imperador Muyun cheios de entusiasmo. Sujeito às restrições da palma selando os céus, tudo, incluindo a mobilidade deste último foi restringida, com sua velocidade enfraquecia por alguns pontos. Que porra de criança é essa? Afinal, qual é a sua origem? O grande imperador Muyun ficou atordoado. Ele receava que, se o cultivo da criança semideus também estivesse no nível grande imperador, ele teria sido abatido instantaneamente. Esta foi a primeira vez que o grande imperador Muyun caiu em desvantagem. O semideus Kunyun era uma figura lendária há dezenas de milênios atrás, mas agora foi reduzido a isso. Mesmo alguns dos grandes imperadores da Terra Santa do verdadeiro marcial dificilmente seriam capazes de reconhecê-lo. Técnica evasiva voadora asas do trovão. Zhao Feng usou sua técnica secreta das asas do trovão e rapidamente chegou ao lado do rei dragão negro enviando um poderoso golpe, exibindo o corte das asas do vento e relâmpago, qual continha traços do poder do trovão da tribulação divina fundidos nele. Sumir daqui! O rei dragão negro estava ferido, e o outro rei de domínio morto, assassinado por uns 5 ou 6 reis. Do lado do rei dragão negro, ele era o único rei restante. Arco grilhões do céu. Um arco prateado escuro apareceu nas mãos de Zhao Feng e, com um som de Bé Xiu,
uma flecha de luz dourada foi disparada, instantaneamente cruzando uma parte do mar enevoado. No instante seguinte, essa flecha que estava coberta por uma camada de destruição escarlate do vento e relâmpago e fundida com o poder do trovão da tribulação divina, perfurou o ombro do rei dragão negro. O rei dragão negro ficou gravemente ferido, cambaleante e com uma linha de sangue escorrendo do canto de sua boca, mas felizmente ele escapou do cerco de Zhao Feng e companhia. Mas neste exato momento, uma cinzenta e escura camada fantasmagórica de nuvens flamejantes se expandiu rapidamente por um raio de uns 10 quilômetros. O quê? O gravemente ferido rei dragão negro sentiu sua essência de sangue e espiritual começar a se esvair. Devido ao fato dele ter muitos ferimentos, a força de erosão do poder de maldição da matriz cadavérica era várias vezes mais forte que o normal. Miau, miau. O pequeno gato ladrão acenou a bandeira da matriz fazendo com que dragões serpentes basicamente reais formados da nuvem flamejante de poder de maldição se enrolassem em torno do rei dragão negro. Gato desgraçado, quero que você morra. O rei dragão negro rugiu de raiva. Desde o início da batalha, ele sempre fora atacado por muitos reis e, mesmo tendo usado todo o tipo de técnicas secretas, ele só conseguiu retardar sua derrota. Shua! O pequeno gato ladrão então desapareceu na matriz cadavérica. Mesmo o poderoso sentido divino do rei dragão negro não conseguiu mais encontrar a figura do gatinho, mas o poder de maldição ainda estava erodindo e absorvendo sua força vital. O rosto do rei dragão negro estava pálido, com ele não se atrevendo a ficar mais tempo envolto pelo poder de maldição, então tentando forçar uma saída. Só que, no mesmo momento em que conseguiu sair, seu semblante era de ainda mais pálido. Mas, naquele exato momento, uma adaga escura que pareceu surgir do nada, o atravessou. Seng! A adaga perfurou a cabeça do rei dragão negro, espalhando por toda parte. Só que parecia mais como se ele tivesse acertado a misteriosa adaga por conta própria. Lâmina imperial assassina das sombras, o rosto do rei dragão negro ficou branco de choque. A lâmina imperial assassina das sombras não apenas atravessou seu corpo, ela também apunhalou sua alma. Sendo um item sagrado do Deus do assassinato, a lâmina imperial assassina das sombras tinha habilidades misteriosas que eram comparáveis aos do arco grilhões do céu. Ao encontrar essa adaga, o pequeno gato ladrão tinha dado tudo de si para ganhar seu reconhecimento. Querer me matar? Isso é impossível. O rei dragão negro tentou desesperadamente lutar. Pá! Mas então, o pequeno gato ladrão enfiou-lhe um tapa em seu rosto com suas patas, deixando-o fisicamente e mentalmente tonto. Ah! Um feroz e doloroso grito soou através da dimensão espiritual enquanto a alma e o corpo do rei dragão negro começaram a serem corroídos na grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados.